Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desta aula é a gente estabelecer um procedimento para transformarmos decimal exato em fração decimal e o contrário, transformar fração decimal em decimal exato. Então tá, o primeiro exemplo, escreva os números decimais abaixo na forma de fração decimal. Esses três primeiros exemplos eu vou procurar fazer com todos os detalhes para a gente justificar a regrinha, tá? Existe uma regrinha prática, mas eu vou fazer todos os detalhes aqui para a gente entender por que essa regrinha prática funciona, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. No item A, 0,325. O que significa essa escrita? O que ela representa? Representa uma soma. Uma soma de quais parcelas? Do 0,3 mais o 0,02 mais 0,005, não é verdade? É isso que representa essa escrita. Muito bem. O que eu vou fazer agora é transformar esses decimais aqui, pessoal, em fração de acordo com as convenções que a gente fez na aula anterior. O 0,3 é 3 sobre 10. Excelente. Que mais? O 0,02 é 2 sobre 100. E o 0,005 é o quê? É o 5 sobre 1000. Bom, agora eu tenho uma soma de três frações com denominadores diferentes. O que a gente deve fazer? A gente deve tirar o mínimo, né? E o mínimo entre 10, 100 e 1000 é 1000. E o que a gente faz agora? A gente divide esse 1000 pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, ó, 100 dividido por 10, desculpa, 1000 dividido por 10 dá 100 vezes 3, 300. Mais 1000 dividido por 100 dá 10 vezes 2, 20. Mais 1000 dividido por 1000 dá 1 vezes 5, 5. Excelente. Bom, o que eu vou obter então? Vamos lá. No numerador, 300 mais 20 mais 5 dá 325. 325. E no denominador, a gente tem 1000. Muito bem. Olha só, pessoal. Esse primeiro exemplo já está mostrando para a gente o seguinte. Para você transformar um número decimal exato, como esse aqui, na verdade, o 0,325, em uma fração decimal, você deve proceder assim. Escreve no numerador da fração um número sem vírgula. Observe que aqui a gente tem 0,325, aqui apareceu o 325. No denominador da fração, você escreve o 1 seguido de 3 zeros. O que é essa quantidade 3? É a quantidade de casas decimais que tem um número. Olha, tem 3 casas decimais, 3 zeros. Então, esse primeiro exemplo está sugerindo isso para a gente. Vamos confirmar isso aqui no segundo exemplo, 1,47? Vamos lá? Bom, o que significa essa escrita 1,47? É 1 mais 0,4 mais 0,07. Muito bem. Isso é igual a 1 mais... O que é o 0,4? É 4 sobre 10. O que é o 0,07? É o 7 sobre 100. Muito bem. Vamos tirar o mínimo. E o mínimo entre 1, 10 e 100 é 100. 100 dividido por 1 dá 100. Vezes 1, 100. Mais 100 dividido por 10 dá 10. Vezes 4, 40. Mais 100 dividido por 100 dá 1. Vezes 7, 7. O que eu obtive aqui no numerador? Olha só. O 100 mais 40 dá 140, mais 7, 147 sobre 100. Olha só, funcionou aqui também, não é verdade? O 1,47. Para você transformá-lo em uma fração decimal, o que você fez? Você escreveu no numerador da fração um número sem a vírgula, está aqui, ó, 147. E no denominador da fração, você colocou 1 seguido de 2 zeros. O que é esse 2 zeros? É a quantidade de casas decimais que tem no 1,47. Bacana, né? Só mais esse aqui. Só mais esse aqui. Bom, então, o que significa o 25,61?
de acordo com as nossas convenções, é o 25 mais o 0,6 mais o 0,01. Muito bem. Então, transformando agora em fração, né, a gente obtém 25 mais o 0,6 é 6 sobre 10. E o 0,01 é 1 sobre 100. Muito bem. Vamos tirar o mínimo, né? O mínimo é entre 1, que aqui tem 1, na verdade. 1, 10 e 100 é 100. 100 dividido por 1 dá 100, vezes 25 vai dar 2.500. Mais 100 dividido por 10 dá 10, vezes 6, 60. Vou chegar um pouco mais aqui. Mais 100 dividido por 100 dá 1 vezes 1, 1. Vamos lá. O que eu obtive aqui no numerador? 2.500 mais 60, 2.560. Mais 1, 2.561 sobre 100. Observe, aqui também funcionou, né? Para você transformar esse número decimal, 25,61, numa fração decimal, o que você fez? Escreveu no numerador da fração um número sem a vírgula, tá aqui, ó, 2.561. E no denominador você colocou 1 seguido de 2 zeros. O que é esse 2 zeros? É a quantidade de casas decimais que tem o número 25,61. Tá, pessoal? Então, para você transformar um decimal exato em uma fração decimal, você vai proceder da seguinte maneira. Vai escrever no numerador da fração o número sem a vírgula. E no denominador da fração, você vai escrever o 1 seguido de tantos zeros quanto são as casas decimais do número em questão. Tudo bem? Mais alguns exemplos. Agora a gente já usa a regrinha, tá? Não vamos fazer todas as contas de novo. Eu quero transformar esse número 1,257 em uma fração decimal. O que você deve fazer? Você deve escrever no numerador da fração um número sem a vírgula. 1, 2, 5, 7, ou seja, 1.257. E no denominador da fração você vai escrever o 1, seguido de tantos zeros quanto são as casas decimais. Então são 3 casas decimais, 3 zeros, ó. Acabou. Então 1,257 é 1.257 sobre 1.000. Próximo, 0,45. O que você vai fazer? No numerador da fração você escreve o número sem a vírgula, 45, e no denominador você coloca o 1 seguido de 2 zeros, porque o número tem 2 casas decimais. Né? Tudo bem? E esse último aqui, 4,02. Escreve no numerador da fração o número sem a vírgula, 402. E no denominador você coloca o 1 seguido de 2 zeros. Tudo bem, pessoal? Esse é o procedimento para você transformar um decimal exato em uma fração decimal. Agora vamos verificar o contrário. O que a gente deve fazer para escrever uma fração decimal como um decimal exato? Bom, novamente, os 3 primeiros exemplos eu vou fazer com todos os detalhes para que a gente entenda bem a regrinha, tá bom? Bom, então eu tenho aqui, esses exemplos está pedindo para a gente escrever as frações decimais abaixo na forma de números decimais. 23 sobre 10. Olha só, esse 23 sobre 10, eu posso escrever 20 mais 3 sobre 10. O que eu fiz aqui nessa passagem? Eu apenas escrevi o 23 como sendo 20 mais 3. Agora eu vou separar essas frações, pessoal. Essa fração aqui eu posso escrever 20 sobre 10 mais 3 sobre 10. Um pouco mais. O 20 sobre 10 é o 20 dividido por 10, que dá 2, mais o 3 sobre 10 é o 0,3. E o 2 mais 0,3 é o 2,3. Opa! O que esse primeiro exemplo mostra para a gente? Está mostrando para a gente que para você escrever, para você transformar uma fração decimal em um número decimal, você vai escrever o numerador da fração, que no caso aqui é o 23, depois você vai acrescentar a vírgula nesse número, de tal forma que a quantidade de casas decimais é exatamente a quantidade de zeros que aparece no denominador.
Será que isso funciona aqui também no item B? Vamos lá? O que significa o 127 sobre 100? Significa o 100, melhor dizendo, eu posso escrever assim, ó, 100 mais 20 mais 7, isso tudo sobre 100. Agora eu vou separar a fração. Eu posso escrever assim, ó, 100 sobre 100 mais 20 sobre 100 mais 7 sobre 100. Excelente. Um pouco mais. 100 dividido por 100 dá 1. Mais. Olha só, aqui a gente tem o 20 sobre 100, mas esse zero aqui, eu posso simplificar com esse, fica 2 sobre 10. E o 2 sobre 10 é 0,2. Mais o 7 sobre 100. E o 7 sobre 100 é 0,07. Bom, 1 mais 0,2 mais 0,07 é o quê? 1,27. Ai, que bacana. Está funcionando aqui também. A fração 127 sobre 100, para você transformá-la em decimal exato, o que você fez? Você escreveu o numerador, 127, e acrescentou a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais, 2, exatamente a quantidade de zeros que aparece no denominador. 2, isso aqui, tá vendo? Só mais esse, só mais esse. E aí eu tenho certeza que vocês já entenderam a regrinha, tá? Bom, como é que eu posso escrever esse 15 sobre 1000? Eu posso escrever assim, ó, 10 mais 5 sobre 1000. E agora eu vou separar essa fração e escrever 10 sobre 1000 mais 5 sobre 1000. Excelente. Olha só, um zero desse com um desse você pode simplificar, vai sobrar aqui o quê? 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. Mais o 5 sobre 1000. O que é o 5 sobre 1000? É 0,005. Excelente. Bom, e aí, o 0,01 mais o 0,05 vai dar o quê? 0,015. Olha, que bacana, né? Então, tá funcionando aqui também? Tá, olha só. A fração 15 sobre 1000, para você transformá-la em número decimal, você escreveu o numerador sem a vírgula, tá aqui, o 15, e acrescentou a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja 3. E esse 3 é a quantidade de zeros que tem aqui no denominador. Tudo bem? Então, essa é a regrinha. Mais alguns exemplos. Agora, é claro que nós não vamos fazer todos os detalhes. A gente vai usar a regrinha, tá? 50 sobre 100. Quero transformar em decimal exato. O que você faz? Você escreve o numerador, 50, e acrescenta vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja 2, porque tem 2 zeros aqui no denominador. Então, vai ficar aqui, ó, 0,50, que é o mesmo que 0,5, tá, pessoal? Depois, 245 sobre 10. Escreve o número, sem a vírgula, 245. Agora você vai acrescentar a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja 1, né? Porque tem um único zero. Aqui, ó, 24,5. Tudo bem? Esse item, 2.347 sobre 1000. Escreve o número, 2.347. E acrescenta a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja 3. Então, aqui, ó, 2,347. Bem tranquilo, não é verdade? Mais um exemplo para a gente finalizar esta aula. Então, o exemplo diz o seguinte: o valor dessa expressão é igual a quanto, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mexer um pouquinho com cada uma desses números decimais aqui. O primeiro é o 0,05. Bom, o 0,05, para eu transformar em fração decimal, o que eu tenho que fazer? Escrever no numerador da fração o número sem a vírgula, 5. E acrescentar no denominador o 1 seguido de 2 zeros, porque tem 2 casas após a vírgula. Aí eu vou obter o 5 sobre 100, que dá para a gente simplificar por 5, tá? Estou usando aqui os conceitos de frações.
5 dividido por 5 dá 1. E 100 dividido por 5 dá 20. Pronto, então já sei que a fração, já sei que o decimal 0,05 é 1 sobre 20. Agora o 0,75, pessoal, 0,75. Bom, equivale a uma fração decimal. Qual? O 75 sobre 100. Dá para a gente simplificar tudo por 25 aqui, né? Dá para a gente simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 25. Vamos lá. 75 dividido por 25, isso vai dar 3. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Pronto. Falta agora o 0,125. 0,125. Equivale a uma fração decimal, tal que no numerador você tem um número sem a vírgula, 125, e no denominador você tem um 1 seguido de 3 zeros, porque tem 3 casas decimais aqui, ó, 3 zeros. Dá para a gente simplificar isso aqui por 125. Então vamos lá, vamos simplificar por 125, tanto o numerador quanto o denominador, tá? Aí a gente vai obter, ó, 125 dividido por 125 dá 1. 1000 dividido por 125 dá 8. Muito bem. Dessa forma, pessoal, dessa maneira, o que vai acontecer? A fração em questão, a expressãozinha em questão vai ficar assim. 0,05 é o quê? É 1 sobre 20. 1 sobre 20. Vezes 0,75. 0,75 é o quê? É 3 quartos. 3 quartos sobre... O 0,125 é o quê? 1 oitavo. 1 oitavo. Bom, isso é igual. Observe que aqui no numerador tem uma multiplicação de frações. Como é que a gente faz para... Como é que a gente multiplica frações? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 3 dá 3. Sobre 20 vezes 4, 80. E aqui 1 oitavo você repete. Agora, pessoal, eu tenho uma divisão de frações, tá vendo? 3 oitentaavos dividido por 1 oitavo. Qual é o procedimento? É repetir a primeira fração, que é o 3 sobre 80, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 oitavo é 8 sobre 1, ou seja, só 8. Tá? Agora, esse 8 com 80 você simplifica, sobra 10 aqui no denominador. Portanto, a gente obtém no numerador o 3 e no denominador 10. Acabou. 3 décimos é o valor dessa expressão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E.